Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Meus Investimentos e hoje nós vamos abrir aqui o relatório gerencial do fundo imobiliário DEVA11 para ver o que a gestora diz sobre as quedas dos rendimentos e mesmo tudo que está acontecendo aí com os fundos de papéis. A carteira do DEVA11 continua 100% adimplente. Vou tentar sanar um pouco aí as suas dúvidas sobre esse ativo e daí você pode tirar as suas próprias conclusões vendo se vale a pena ou não ter ele na carteira. Bora pro vídeo. Bom, segundo os comentários da gestão, o DEVA11 distribuiu um total de 7,6 milhões em rendimentos referentes ao mês de setembro. Para os detentores do fundo foram distribuídos 55 centavos por cota isentos de imposto de renda, o que resulta em um dividend yield aí de 0,58%, remuneração equivalente a 54,5% do CDI. Os rendimentos apurados no mês referem-se basicamente à parcela pré-fixada da carteira, destacada na linha dos juros da DRE gerencial, que está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A parcela pós-fixada, correção monetária, foi praticamente zerada devido à deflação do período. Os índices utilizados para os cálculos dos rendimentos de setembro foram os apurados em julho e agosto, respectivamente menos 0,68% e menos 0,36%. E devido à proteção dos ativos contra a deflação, foram zerados no cálculo. A gente está escutando tanto aqui sobre deflação afetou os rendimentos e tal. De acordo com a dinâmica de apuração dos resultados do DEVA11, segundo a gestora, ela vai explicar aqui tudinho direitinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, de acordo com a dinâmica de apuração dos resultados, a carteira do DEVA11 é basicamente composta por ativos cuja remuneração é indexada ao IPCA. E por esse motivo, o comportamento do índice reflete diretamente os rendimentos distribuídos. E como mencionado acima, segundo a gestora mencionou, os ativos possuem proteção contra a deflação. E isso significa que em um momento de IPCA negativo, que foi o caso, a correção monetária é equivalente a zero e o ativo é corrigido. Somente a taxa prefixada, Dessa forma, é natural que exista uma queda pontual nos rendimentos, mesmo com proteção, que foi o caso que aconteceu com o DEVA11. Mesmo com a proteção contra a deflação, caiu os dividendos e está caindo um pouquinho suas cotas. Mas ainda assim, no acumulado, o fundo vem entregando conforme o mandato da gestora. E vale ressaltar aqui, olha, isso aqui que é muito importante agora que eu queria falar para vocês, sobre a deflação. Vale ressaltar que caso a proteção não existisse contra a deflação, provavelmente os rendimentos teriam sido nulos no mês. E essa circunstância deixou evidente a experiência e expertise do time de gestão, que eles estão se gabando agora, time de gestão na estruturação e análise dos ativos, considerando a proteção contra a deflação como uma cláusula essencial, mesmo em um ambiente majoritariamente inflacionário. Ou seja, mesmo com a deflação, se não tivesse essa proteção, a gente não teria recebido nada nesse mês. Ou seja, por mais que seja ruim, que baixou quase metade dos rendimentos, de R$1 caiu para 50 centavos por cota, a gente não teria recebido nada segundo a gestão. E esse patamar de resultado não foi mencionado de forma aleatória, porque quando o DEVA11 foi modelado lá em 2020, eles comentaram aqui que, considerando um cenário de inflação próximo ao centro de meta definido pelo CMN, a depender do ano, entre 3% e 4% ao ano, o fundo entregaria 1% de dividend yield. E no gráfico abaixo, retirado do relatório gerencial de novembro de 2020, fica muito claro a dinâmica do fundo, que eu vou mostrar agora para vocês. Naquele momento, a inflação medida pelo IPCA estava em linha com a meta. E nesse caso, se a carteira do fundo fosse totalmente indexada ao IPCA, teria entregado 1% de dividend yield. Porém, como a carteira era principalmente indexada ao IGPM, que estava em alta, entregou acima do esperado, 2,7%. Aqui está o gráfico, que foi retirado aí do relatório gerencial de novembro de 2020, que naquela época estava o IPCA em 31,2%, o IGPM, como ele disse aí anteriormente, em 63,1% e CDI em 5,7%. Aí vocês podem ver aqui que essa linhazinha mais escura é o IGPM, que estava lá em cima, e entregou aí 2,7% naquele mês, em novembro de 2020. E ele diz aqui, para a gente entender esse pensamento aqui, é totalmente esperado que em momentos pontuais de deflação, o fundo esteja sujeito a entregar também pontualmente, retornos abaixo de 1% de dividend yield. Mas no acumulado, esse rendimento tende a ser igual ou até mesmo superior a 1%. Ele está considerando aqui os últimos 12 meses que o dividendo aí desse fundo, que é o DEVA11, foi
está, né, de 16,3% e isento de imposto de renda. E ele também ressalta aqui que é muito importante, por ele ter 90% aí da sua carteira em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que tem muito aí, como eu posso dizer, um risco bem maior. O mais importante que ele diz aqui é deixar claro que não houve nenhum evento de crédito e nenhuma perda nos fundamentos do fundo. A gestão continua com o mesmo foco e o mesmo pensamento. E a carteira continua 100% adimplente. Aqui na demonstração de resultados, que é a DRE gerencial, tem os meses de setembro, agosto, tem todos os meses, né? Com as receitas totais, que tem aqui os juros, correção monetária, rendimento do caixa, outras receitas, receitas com os FIIs que o fundo investe. Também tem as despesas, né? Que essa diferença que é distribuída aí para os cotistas. No caso aqui de agosto, vocês podem ver que a última distribuição foi de R$1, tanto no DEVA 11, DEVA 13, e no DEVA 14 foi 0,42 centavos. Aí em setembro vocês podem ver que as receitas totais foi de quase 10 milhões, 9 milhões 857 mil. De juros aqui está subdividido, né? Foi 9 milhões e 90 mil. Aqui que tal? Correção monetária. Como a gente falou desde o início aí, sobre a correção monetária, vocês podem ver que em agosto foi 5 milhões 228 mil. E de agosto para setembro, quando foi a caída dos dividendos aí, diminuiu bastante, vocês podem ver que também caiu aqui a correção monetária em mais de 5 milhões. E esses 5 milhões foi o que afetou diretamente na distribuição dos nossos dividendos aí para os cotistas, né, do DEVA 11. Vocês podem ver aqui que em agosto, total de distribuído, né, de rendimentos foi de 13 milhões e 900 mil, e agora diminuiu praticamente metade, que representa aí de R$1 para 55 centavos. Foi distribuído aí 7 milhões, quase 8 milhões, 7 milhões e 600 mil. E aqui é onde se explica um pouquinho aí essa queda dos dividendos do DEVA 11. Na diversificação da carteira do DEVA 11, vocês podem ver aqui por tipo de ativo, né? 90% em CRIs, que são os CRIs, 6,9% em fundos imobiliários e 3,2% de caixa. Temos também os segmentos aqui, né, que está tudo subdividido em corporativo, multipropriedades, loteamento, shopping, energia, entre outros aqui. Aí só vocês baixarem um pouquinho que vão encontrar todo o portfólio dos CRIs, né, que ele investe. No caso aqui, ó, 100% que vocês estão vendo essa bolinha verdinha, 100% são adimplentes. O que é muito bom, porque quando você investe em CRIs, os CRIs eles investem teoricamente em dívidas imobiliárias e essa adimplência passa uma segurança a mais para o investidor. E se vocês descerem mais um pouquinho no relatório gerencial, dá para vocês verem aqui os FIIs que eles investem, né, que o DEVA 11 investe, e os CRIs. É só rolar aqui, dá para vocês ver toda aquela lista anteriormente que eu mostrei, dá para ver todos que eles investem aqui, as garantias, tudo aqui, o local, como é que tá aqui, se é multipropriedade, se são cotas sênior, corporativo, tudo. Rapidamente aqui no Funds Explorer, o DEVA 11 ele tem uma liquidez diária de mais de 36 mil, seu último rendimento e dividend yield ainda não está atualizado, como a gente pode ver é 0,55 por cota, tem um patrimônio líquido de 1,4 bilhão, está sendo negociado aí a R$ 90,86 hoje atualmente, só que o seu valor patrimonial é de R$ 100,21 e está com P sobre VP de 0,91, ou seja, para muitos uma oportunidade, né, de comprar ele mais descontado, que é o que eu estou fazendo aqui. E aqui nos dividendos, no histórico de dividendos, o DEVA 11 aí no início pagou R$ 2,68, aí foi oscilando, caiu um pouquinho, só que como o alvo da gestora é de 1% ao mês, que é em torno de R$1 de dividendos, a gente pode ver que está acima do esperado segundo a gestora, né? 1,35, 1,25, 1,60 que foi em maio de 2022, 1,25 e agora 0,55 centavos, que baixou bastante. Porém, a gente tem que continuar analisando o fundo e para mim é uma oportunidade para estar comprando ele mais descontado. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para entender um pouco, né, sobre o momento do DEVA 11 e, na minha opinião, eu vou continuar comprando ele e essa é a minha opinião, não é nenhuma indicação de compra, ok? Me diz aí nos comentários se vocês vão continuar aportando nele e baixando o seu preço médio. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E eu criei um grupo aqui no Telegram, lá no Telegram, como forma de apoio e suporte ao canal aqui do YouTube. E lá todos têm voz ativa e vocês podem deixar as suas dúvidas ou conhecimento, porque o grupo tem o intuito de ajudar a todos e falar, né, sobre o mundo dos investimentos no geral.
Eu vou deixar o link aqui do nosso grupo e se você quiser entrar, é totalmente gratuito. Te espero lá. Meu muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!